6h32 e o Corinthians perdeu mais uma, hein, Felipe Melo? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos, Silvânia Alves. Bom dia pra todo mundo. Aí o corintiano tá assim, bom dia pra quem? Pra mim é que não é. Aliás, ontem o Corinthians foi derrotado, perdeu para o Santos, o clássico paulista. Enaltecer também a campanha do Santos. O melhor time do Campeonato Paulista até agora. É claro que o São Paulo e o Palmeiras ainda têm um jogo a menos. O Palmeiras, no caso, 2 jogos a menos. Mas o Santos chegou a 15 pontos. Já ultrapassou a campanha do ano passado com metade do campeonato. E o Santos está muito próximo de garantir vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista, algo que não acontece há 3 temporadas. E o Santos, com certeza, estará na próxima fase do Paulistão, na fase de mata-mata. Agora, voltando a falar do Corinthians. O Corinthians perdeu 1-0 para o Santos. E eu estava pesquisando aqui, o Corinthians não perdia 5 partidas seguidas há 16 anos. Em setembro de 2007, o elenco corintiano foi derrotado em sequência por Paraná, Botafogo, Palmeiras, Sport e pelo Botafogo novamente. Naquela temporada, quem não lembra, o Corinthians foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Corre o risco de ser rebaixado no Paulistão? É claro que corre. A gente chegou na metade do campeonato. Já está na metade da primeira fase e o Corinthians tem 3 pontos. E hoje tem jogo do Mirassol contra o Santo André. O Santo André é o pior time do campeonato, tem 2 pontos. Se o Santo André vencer o Mirassol, o Corinthians termina a rodada como a pior equipe do Campeonato Paulista. Algo impressionante, ninguém esperava. Todo mundo esperava no momento de reconstrução que fosse um pouco difícil, mas não que fosse tão sofrido assim o Corinthians, que agora está na zona de rebaixamento e pode terminar hoje na última colocação do campeonato. Quem mais jogou? São Paulo ganhou, né? Os outros jogos de ontem, né? O São Paulo derrotou a equipe do Água Santa no reencontro do Carille com seu ex-clube, o Água Santa. O ano passado o Carpini foi muito bem no Água Santa, levou o time o vice-campeonato do Campeonato Paulista, e ontem o Carpini venceu mais uma, o São Paulo poupando os jogadores. 3-0 para o São Paulo contra o Água Santa. O Carpini chegou a admitir na coletiva de imprensa a saída do Rames Rodrigues, né? Então o Rames Rodrigues pediu para sair do São Paulo. O jogador que não foi muito aproveitado nessa vinda para o futebol brasileiro. Quase nada, né? 14 jogos e 1 gol apenas, né? Muito abaixo do que o torcedor são paulino, do que ele mesmo, do que todos esperavam aqui do futebol brasileiro. Todo mundo achava que o Rames Rodrigues ia sobrar no futebol brasileiro, mas não. E ele sai do São Paulo, mas não quer dizer que ele sai do Brasil. De acordo com o jornalista Naruel Ferreira, da Rádio Punto de Buenos Aires, o Rames Rodrigues recebeu ali uma sondagem do Botafogo e também do Besiktas, um clube turco. O Botafogo pode ali, quem sabe, contratar o Rames Rodrigues. Agora, com qual critério, né? Não jogou nada aqui no São Paulo, o Botafogo vai levar o Rames Rodrigues para lá? Sei lá. O São Paulo também, quando trouxe, já fazia tempo que ele não jogava. Não disputava também, né? E o nos São Paulo últimos mesmo assim anos, trouxe... o Rames Rodrigues ele tem participado pouco, né, de todas as equipes que ele vem disputando, até mesmo quando estava no Real Madrid. Ele geralmente joga metade das partidas da equipe. Quando joga, principalmente quando ele estava na Europa, fazia diferença em algumas. É um jogador caro para só jogar metade das partidas, né? Então o Rames Rodrigues sai do São Paulo, mas pode ser que não saia do futebol brasileiro, que a gente tem ainda no Campeonato Brasileiro. O Rames Rodrigues, imagina, vestindo a camisa do Fogão. Bom, o Bragantino também ganhou. Ganhou mais uma partida no Campeonato Paulista. Ontem, vou trazer todos os resultados de ontem. Vitória do Bragantino contra o Novo Horizontino por 2-0. O Novo Horizontino estava invicto e acabou perdendo a invencibilidade. A Portuguesa perdeu mais uma, 1-0 para o São Bernardo em casa, jogando lá no ABC. E em Ribeirão Preto, a Ponte Preta venceu com propriedade o Botafogo, 3-0 para a Ponte. Hoje, 7 da noite, Mirassol e Santo André. 9 da noite, Palmeiras e Ituano. 9h30, Guarani e Inter de Limeira. São jogos de hoje do Paulistão. A gente pode falar do Cariocão também. Ontem o clássico, Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo. E o Botafogo tentou ali, segurou o Flamengo até quando deu. Mas o Flamengo conseguiu a vitória, 1-0 contra o Botafogo. O Bangu empatou com Volta Redonda, 1-1. Hoje, Nova Iguaçu e Madureira.
O Vasco joga contra o Audax às 9h15 e o Fluminense pega o Sampaio Corrêa às 9h30, jogos pelo Cariocão. E tem pré-olímpico também, né? Tem pré-olímpico hoje. Aliás, hoje, se a seleção não vencer, se empatar ainda tem chance, dependendo dos resultados. Mas se perder da Venezuela, o Brasil está eliminado do pré-olímpico e não vai disputar as Olimpíadas de Paris neste ano. Hoje o jogo do Brasil é às 8 horas da noite contra a Venezuela. Lembrando que o Brasil perdeu no campeonato na primeira fase para a Venezuela, então joga hoje de novo contra a Venezuela precisando da vitória. Um pouco mais cedo, a Argentina e Paraguai jogam. O Paraguai, que venceu o Brasil, tem 3 pontos. A Argentina e a Venezuela 1 ponto e o Brasil nenhum ponto. E faltam 2 jogos para terminar. Se o Brasil perder hoje, está eliminado do pré-olímpico e não disputa as Olimpíadas deste ano. Valeu, Felipe. Obrigada. Valeu.